A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim. Uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional. Boa noite. Veja no programa de hoje, curso de pós-graduação vai tratar de um dos temas mais importantes ligados ao meio ambiente, o licenciamento ambiental. Uma entrevista com o professor Jean Butke, que coordena essa especialização, mostra a importância desse curso para a região. E ainda, cursos de licenciatura promovem encontro para discutir os direitos e deveres dos professores e alunos na escola. Cursos de licenciatura da URI Campus de Erechim promovem encontro para discutir os direitos e deveres dos professores e alunos na escola. Foi na aula inaugural dos cursos de licenciatura da URI Campus de Erechim, na noite de terça-feira, dia 1º de março, em ato que teve lugar no auditório da universidade. Toda vez que nós vamos fazer supervisão de estágio nas escolas, nós nos surpreendemos. O que nos surpreende são alguns casos de agressão, de falta de limite, de falta de respeito. E a universidade, por excelência, é um espaço para nós discutirmos, analisarmos e refletirmos sobre essas questões. Eu não sou um saudosista, mas tive o privilégio de viver, né, o século passado e vejo que, comparando a década de 80 com a década que nós estamos vivendo hoje, houve grandes modificações em termos das relações sociais. Em termos de comportamento, em termos de postura, em termos de valores. Hoje, nós temos realmente uma mídia muito enfática que promete tudo que é bom, né, a todos indistintamente, apresenta concepções filosóficas de que todos têm o direito de aproveitar de tudo que nós temos, mas isso aí não é assim tão fácil. O que ocorre? Isso cria um conflito nos nossos adolescentes. Eles realmente não percebem o limite entre o pensamento, a formação que tem ou tiveram os seus pais, que têm os seus professores, que têm as pessoas do seu entorno. Elas querem realmente resolver aquilo que elas não conseguem de uma forma muito rápida. Nós presenciamos com muita frequência, por exemplo, conflito de jovens nos estádios. O que vem causando isso? Em qualquer evento, realmente nós encontramos, né, essas situações. E essas situações realmente que são da sociedade, eu acho que são normais, elas também chegaram à sala de aula. Agora, o que fazer, o como trabalhar esses conflitos? Então, nos parece que a universidade é um local onde não só se faz a formação dos seres humanos, não só se faz ciência, mas ela também está voltada para as relações humanas, para as relações, né, dos valores. Então, nos parece que, nesse momento, cabe ouvir autoridades que
pode nos dar esse respaldo legal para demarcar os limites até onde que eu tenho direito de ir e até onde que o outro tem o direito de ser respeitado, de ser ouvido, de realmente existir como um ser heterogêneo. Quando os nossos acadêmicos dirigem-se à sala de aula para desenvolver um estágio, eles têm que ter todo um preparo, não só no planejamento das aulas, mas pensando justamente como se dá essa relação professor-aluno, porque eles têm que administrar o espaço de tempo. Nós não poderemos fechar os olhos para essa realidade, porque a realidade, ela é possível ser administrada dependendo do preparo de cada um, até do seu estado emocional, porque muitas vezes nós tecnicamente poderemos estar preparados, mas o imprevisível nos tira o tapete. Então, realmente eu acho que tem que conversar, tem que trocar ideias com os acadêmicos, como também os acadêmicos, eles têm que pensar que eles são cidadãos que estão em processo de formação. Nós não recebemos um curso para administrar a nossa família, um diploma para administrar a nossa família. Nós fomos gradativamente encontrando formas, nós fomos encontrando realmente espaço e maneira do como fazer essa conciliação entre a teoria e a prática. Na teoria, realmente, as coisas são maravilhosas. Se nós vamos ver as teses que nós temos à nossa disposição, realmente parece que com elas nós resolveríamos todo e qualquer problema, não precisaríamos nem de presídio. Mas não é bem assim. Realmente os conflitos, né, que se estabelecem, principalmente quando se trata de uma sociedade heterogênea, uma sociedade realmente bastante diversificada, essas diferenças e esses conflitos fazem parte do processo educativo. Não poderemos fugir disso. Agora, nos preocupa realmente quando ele vem se agigantando, né? É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, e a gente está presenciando que isso vem tomando espaço de uma forma muito mais frequente do que alguns anos atrás. A aula inaugural contou com a presença de coordenadores de área de conhecimento, coordenadores de curso e acadêmicos dos cursos de licenciatura da URI, Letras, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Matemática e Pedagogia, e especialmente os gestores que representaram escolas e instituições da rede privada e da rede pública municipal e estadual de Erechim. Neste momento, a Rede Marista do Rio Grande do Sul e do Brasil estão com um projeto educativo inovador, atual, dentro das teorias pedagógicas modernas, e ele traz ali as contribuições e os elementos que fazem parte do trabalho do educador e aquilo que compete também ao educando. Então, nesse processo, nós conseguimos trabalhar a questão pedagógica daquilo que nós queremos entender enquanto processo, e cada um compete no seu trabalho na construção do conhecimento, e também um regimento que é para todas as escolas maristas do Rio Grande do Sul. E nesse regimento nós trazemos também esses elementos do que compete ao professor e qual a contribuição e quais são os direitos e deveres dos alunos. Então, quando o professor chega na instituição para trabalhar, ou já faz parte da instituição, é como se nós fizéssemos um contrato ético, né? Nós temos clareza junto, enquanto gestores e professores, do que compete a cada um nesse papel, nesse ofício de ensinar e aprender. E o aluno está nesse processo de crescimento. Então, quando ele está nesse processo de crescimento, cabe a nós, adultos, no processo, estabelecermos também essa relação ética de construir de uma forma com que a gente consiga trabalhar de forma integral o ser humano, não só nessa questão do processo das informações, do ensinar, mas principalmente de estabelecer um vínculo afetivo, um vínculo relacional, que a partir desse vínculo se constrói então esse contrato ético que estabelece essas relações e possibilita então ter uma relação diferente entre educadores e educandos, e junto com isso, com a instituição. Então, nesse momento, esses dois documentos estão dando suporte
e conseguem nos dar assim uma clareza maior do nosso papel e do trabalho junto aos alunos. A violência nas escolas hoje é um fato, não há como se negar. Isso é um ponto pacífico. O que a escola está tentando fazer enquanto instituição? Buscando apoio dos pais, buscando parceria. Esse evento hoje já é uma das propostas também que se pensa essas parcerias e discutir o assunto, buscando soluções. Nós não vamos resolver os problemas sociais, nós temos que resolver os problemas educacionais. Enquanto o aluno está indisciplinado, ele está tirando o direito do outro de aprender. E nós precisamos achar uma solução para que 25, 30, 35 alunos aprendam numa sala de aula. São diferentes, mas nós precisamos das parcerias para que isso aconteça. Como solução, o que nós estamos tentando fazer enquanto escola é justamente esse trabalho, parceria do Conselho Escolar, do Círculo de Pais e Mestres, parceria dos professores, da coordenação, enfim, a gente está reestruturando um trabalho para auxiliar esses alunos, que muitas vezes são questões práticas, questões até, digamos, fáceis, entre aspas, mas que numa conversa, num chamamento à seriedade se consegue resolver. Infelizmente, os nossos pais estão esquecendo de seus filhos, estão abandonando as crianças e o resultado disso é o nosso trabalho dentro da entidade da Associação Beneficente Lar da Criança, que antigamente como filial do Patronato São José e agora como uma entidade independente, que já passaram por nós 1.300 crianças, que não existiria um motivo para que isso acontecesse. Mas toda vez que uma criança, um adolescente, é vítima de maus tratos e que é encaminhada para nós tratamos com todo carinho, com toda dedicação e vimos essas crianças se transformarem à nossa frente. Porque quando eles chegam, tem crianças que chegam, são verdadeiros bichinhos de mato. E de repente a gente vê eles correndo ao encontro da gente, abraçar e beijar e dizer: tia, eu não quero mais sair daqui. Por favor, nós somos uma parte só para transitória na vida deles. Mas quando eles dizem: não nos deixem mais sair daqui, é muito triste. A sociedade está compreendendo a situação, está ajudando ou falta compreensão ainda? Olha, eu acho que a sociedade, principalmente a nossa de Erechim, é muito compreensível, porque eu estou lá como voluntária há 25 anos e eu repito, há 25 anos, se não fosse pela comunidade de Erechim, o Lar da Criança teria fechado nos 6 primeiros meses. O intuito da aula inaugural foi o de proporcionar um momento de reflexão sobre questões relativas aos direitos dos professores, leis que os amparam, papel da mídia, relações família-escola e atuação do Conselho Tutelar no ambiente escolar. Um painel com a participação do juiz da 2ª Vara Criminal e Execução Criminal de Erechim, Antônio Carlos Ribeiro, e do presidente do Conselho Tutelar de Erechim, Nicolas Opitz, deixou claro que tanto professores quanto alunos, e principalmente os pais, têm direitos e responsabilidades a cumprir. O Conselho Tutelar tem a possibilidade de auxiliar os professores e a direção da escola e a comunidade educacional como toda, a comunidade escolar, a desenvolver métodos e formas de atuação que busquem fazer com que o processo de aprender seja com os modos com que a gente se espera e não com essa questão toda de violência e de desrespeito que a gente enxerga na nossa sociedade atual. O Conselho Tutelar tem sido acionado para resolver esse tipo de situação? Qual é a nossa realidade atualmente? Olha, o Conselho Tutelar já foi mais demandado, sem dúvida alguma. Nós conseguimos firmar algumas parcerias, mas ainda assim, infelizmente, existem alguns estudantes que entendem que o estabelecimento de educandário não tem a função de transmitir conhecimentos, e sim de ser um local para extravasar algumas frustrações. E, infelizmente, também a escola acaba sendo uma forma de detecção de questões sociais, né? Porque quando um aluno, e isso é o entendimento do Conselho Tutelar, quando um aluno demonstra assim,
E na adaptação ao processo de aprender, principalmente nas escolas mais carentes, ele está salientando uma deficiência social que ele recebe na sua residência. Mas tentando chegar um pouquinho mais perto da tua pergunta, sim, nós temos algumas atuações pontuais. A gente tentou fazer a nossa primeira atuação, que é orientar e tentar fazer uma mediação, mas graças ao nosso esforço e atuação coletiva da rede de proteção, isso está diminuindo. Então nós temos assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, e antes dele a Constituição Federal de 1988, que nos trouxe uma mudança substancial nessa relação, pais, escola, professor, aluno, e em busca então daquela proteção integral, que o ECA busca, né? Nessa proteção integral, então, nós temos os direitos fundamentais da criança e do adolescente, que esses têm que ser respeitados, né, porque constitucionalmente garantido e antes da Constituição, pelas normativas internacionais. E então, o que aconteceu? Tivemos uma mudança do modelo anterior, né, como é que era a nossa escola, como é que era a abordagem com os alunos, para essa visão do aluno como um ser humano em desenvolvimento. Então, trouxe também grandes desafios para os pais, que os pais muitas vezes não sabem os seus limites, até onde podem corrigir o filho, e assim como também trouxe grandes desafios aos professores, e à direção em geral, de uma forma geral, à comunidade como um todo. Mas nós temos que estar bem cientes que os alunos, assim como nós professores, como todos os professores, têm seus direitos e têm seus deveres que devem ser cumpridos. A escola tem que fazer uma distinção bem clara naquilo que é um ato infracional do aluno, ou é uma questão de disciplina interna da escola. No que diz respeito aos atos infracionais, resumindo, que aquela conduta criminosa do aluno, que ele pratica um crime ou uma contravenção, aluno tanto pode ser adolescente, uma criança, isso aí diz respeito inclusive à questão do Estado, ao interesse público, da polícia, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, a apurar quem sabe essa conduta, juntamente inclusive com a família. E existem as questões que são internas, questões disciplinares de conduta interna da escola, que também deve ser apurada, mas no âmbito escolar, no que tange o regulamento da escola. Naquela primeira parte que diz respeito aos crimes e contravenções, aqui nós podemos incluir as agressões físicas que têm acontecido de alunos contra professores e eventualmente algumas notícias do inverso, né? Também calúnias, desacato, né, que os alunos praticam. E são condutas criminosas, que a escola tem o dever, inclusive, de comunicar não só aos pais, mas também ao Conselho Tutelar, ou quem sabe até ao Ministério Público, né, no caso, para apurar essa conduta infracional. E, independentemente disso, o aluno se mantém com direito de matrícula e de permanência na escola. Eventualmente, se há necessidade de aquele aluno ter que ser transferido, não é aquele modelo anterior que nós tínhamos antes da Constituição, daquele tipo de transferência compulsória. Hoje nós temos regulamentos das escolas, provavelmente adaptado à Constituição. Se não estiver adaptado, tem que se adaptar, porque as transferências não podem ser vistas como uma medida punitiva, jamais. Tem que ser como uma medida de educação, uma medida educativa que venha ao encontro dos interesses daquele aluno. Se ele não está adaptado ali, eventualmente àquela escola, com base em pareceres técnicos de psicopedagogo, conselho escolar, etc., conjuntamente com os pais, e quem sabe ouvindo o próprio aluno, se já adolescente, ver a melhor escola, onde haja vaga, mais próximo possível da sua casa, quem sabe até transferi-lo para melhor aproveitamento escolar e educacional. Mas a escola não está impossibilitada, desde que garantido mais amplo contraditório, mais ampla defesa, de tomar essas medidas consensuais, né, desde que haja o acordo da família, ou não consensuais, com essas garantias da mais ampla defesa. No que tange a segunda parte, que são as questões disciplinares, nada impede que a escola deve exercer sua autoridade, sem autoritarismo, mas sua autoridade no que tange a algum aluno, muitas vezes pode ser até suspenso, pode ser até impossibilitado de frequentar ou de participar de determinadas atividades como medida disciplinar, buscando a sua reeducação, a sua educação, a sua adequação às regras e regulamento da escola. Isso, então, nós temos que ter bem consciente, assim, tanto os pais têm que saber exercer suas autoridade paterna, e assim como a escola também tem que saber exercer sua autoridade, mas sem aquele autoritarismo, aquele que nós tínhamos antigamente, né, que era
tinha que se adaptar, ou tu tem que ser o aluno o bonzinho, o adequado, ou tu não está na minha escola. Então, esse linear que está trazendo algumas dificuldades de como lidar com a questão garantias dos direitos, mas também o aluno tem deveres para com a escola, de adaptação aos regulamentos da escola, como por exemplo, um aluno que não está se comportando, perturbando a aula, não se adequando às regras disciplinares daquela escola, aí pode vir uma advertência, pode vir um convite, inclusive, de saída da sala, e sempre com cuidado de não expor o aluno à situação vexatória. O Estatuto vê até como crime, né, colocar qualquer criança ou adolescente em situação vexatória que afeta a sua dignidade, a sua honra, etc. Então sempre esse cuidado com constrangimento legal, jamais pode ser um aluno forçado, obrigado a fazer aquilo que a lei não determina, né, sempre de acordo com a lei, mas a escola saber e ter que exercer seu poder dever de não só transmitir conhecimento e instrução, mas também secundariamente, junto com a família, com a comunidade, com a sociedade, no que lhe for possível, também educar. Depois do intervalo, vamos mostrar uma entrevista com o professor Jean Budke, que falará da importância do curso de pós-graduação em licenciamento ambiental. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional. Licenciamento ambiental. Este é o tema de mais um curso de pós-graduação que está sendo oferecido pela URI Campus de Erechim neste primeiro semestre. Segundo o coordenador do curso, o professor Jean Budke, este é um tema que interessa não apenas aos profissionais que atuam nesta área, mas a todos os municípios que precisam seguir as novas legislações ambientais. É uma das grandes necessidades da nossa sociedade oferecer um curso que pudesse estar associando o fato de nós termos grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul já trabalhando com licenciamento. Então, um processo que iniciou a nível federal, depois a nível estadual e hoje está chegando nos municípios, é uma grande necessidade, portanto, e também como uma demanda que vem surgindo de outros setores, como o setor privado, onde muitas empresas têm investido tempo e recursos humanos na preparação de bons profissionais para atuarem no licenciamento ambiental. Que tipo de trabalho, que tipo de disciplinas serão implementadas nesse curso? Bom, o curso ele vai ter uma aplicação muito prática, ou seja, ele é um curso muito instrumental. A ideia é que nós consigamos fazer com que o estudante ele saia capacitado para fazer todas as práticas de licenciamento. Portanto, nós vamos ter disciplinas associadas tanto a levantamentos de campo, onde se aprenda a fazer as coletas dos dados, como processar esses dados, e depois como montar
os laudos, os pareceres e todos os relatórios para que seja feito o licenciamento em si. Quem pode participar desse curso? O curso ele é voltado para todos os profissionais que trabalham na área de meio ambiente, como, por exemplo, biólogos, geógrafos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, advogados, enfim, todos esses profissionais que trabalham de uma forma direta ou indireta com o meio ambiente podem estar se matriculando no curso e vindo fazer o curso conosco. Ele é destinado tanto a instituições privadas, como também instituições públicas, como por exemplo prefeituras municipais, secretarias, outras fundações privadas ou fundações do próprio Estado, enfim, da nação, públicas, estão aptas a poderem participar do curso. Esse curso é inédito na região, a URI está editando pela primeira vez, mas em termos de região também nunca foi oferecido? Na verdade, esse curso a nível de pós-graduação, ele talvez seja inédito até no sul do Brasil. Nós não temos conhecimento de um curso de especialização em licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, então é a primeira proposta, tanto é que nós partimos de uma concepção totalmente nova e que esteja alinhada com as necessidades atuais. Nós temos, por exemplo, no ano de 2011, o trâmite do novo Código Florestal Brasileiro, o qual está em processo no Congresso Nacional, e isso então é uma necessidade tanto numa esfera maior como federal, como nas esferas municipais e também aqui estaduais, na região do Alto Uruguai como um todo. Falando em termos de região Alto Uruguai, seria importante que pelo menos cada um dos nossos municípios tenha um representante nessa edição. A AMAL, como a nossa grande instituição aqui da nossa região, que amarra todos esses municípios, é importante que todos esses municípios eles tragam, que enviem funcionários da Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente para participar do curso, porque elas, de uma forma ou de outra, ou já estão fazendo licenciamento nos seus municípios, ou terão a obrigatoriedade de fazer nos próximos, num curto prazo de tempo. Então é importante que esses profissionais estejam se capacitando para que o licenciamento ambiental seja bem feito nos seus municípios. Os nossos acadêmicos formandos, por exemplo, podem fazer, dentro dessas áreas, podem fazer esse curso também? Os formandos que estiverem concluído nesse ano os seus cursos de graduação, eles podem estar se matriculando e fazendo como alunos especiais no primeiro momento e depois efetivando o curso e findando ele no tempo hábil. Além do pós-graduação em licenciamento ambiental, a Unicampus de Erechim está oferecendo ainda neste primeiro semestre os cursos de especialização em psicopedagogia, pedagogia social, análises clínicas e toxicológicas, química ambiental, psicologia organizacional e do trabalho, direito civil e processual civil, história e geografia. A todos, uma boa noite. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional.